da Casa da Redenção. É sempre uma grande alegria e justamente a nossa proposta do tema, né, é conversarmos sobre o Natal com Jesus. É interessante a gente destacar aqui do espírito de Irenes Pinto, Natal. Grande bolo à mesa, árvore linda em festa. O brilho da noite empresta regozijo ao coração. É como se a natureza trouxesse Belém de novo, para os júbilos do povo, em doce fulguração. Tudo é bênção que se enflora, de envolta na melodia da luminosa alegria que te beija e segue além. Mas se reparas lá fora o quadro que tumultua, verás quem passa na rua sem ânimo e sem ninguém. Contemplarás pequeninos de faces agoniadas, pobres mães desesperadas, doentes em chaga em dor, e ajudando os peregrinos da esperança quase morta, talvez enxergues à porta o mestre pedindo amor. É sim, é Jesus de volta entre os pedestres sem nome, dando pão a quem tem fome, luz às trevas, roupas nus. Anjo dos céus, sem escolta, embora a expressão serena seguimos em frente. Eu ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi a tua voz, teu falar me encantou. Então, vejamos a importância que tem para todos nós na condição do aniversariante, que é Jesus. No livro Antologia Mediúnica do Natal, e ainda continua aqui, tem as mãos com que te acena os tristes sinais da cruz. Natal, reparte o carinho que te envolve a noite santa, veste, alimenta e levanta o companheiro a chorar. E na glória do caminho, dos teus gestos redentores, recorda por onde fores que o Cristo nasceu sem lar. Então, interessante nesse momento em que nós aqui estamos, nessa reflexão natalina, onde o aniversariante é Jesus. É evidente que vamos ter o congraçamento com os nossos familiares, nossos laços certamente se fortalecerão, e é importante que a gente destaque aquela condição de reflexão da presença de Jesus. Será que Cristo nasceu? Onde e quando? Então, a salvação, como fora dito na leitura do Evangelho inicial, fora da caridade não há salvação,
E a caridade, segundo o entendimento de Jesus, no Livro dos Espíritos, nos fala que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições do próximo e perdão das ofensas. Evidente que são exercícios que, nesse processo gradativo de relacionamento, de afetividade que vamos criando com os laços, com os grupos a que pertencemos, precisamos sempre fazer essa expansão dos nossos sentimentos fraternais e assim, seguindo nessa linha de afeto, nessa escola de amor, que é o nosso planeta, nos graus de afetividade, quer com os nossos familiares, quer com amigos, com aqueles que gradativamente vamos sendo envolvidos e criando laços. Então é muito oportuno que as lições do amor, esse aprendizado até chegarmos à condição de incondicionalidade, de amarmos incondicionalmente, fora dos interesses particulares que ainda nos assolam, são lições para ad infinito a todos nós. Então, a salvação não está numa finalidade a que convencionou denominar o céu ou o paraíso. Está sim na perpétua renovação da vida para a frente e para o alto. Avançar, como disse São Paulo, de glória em glória. Tal é a síntese, o trabalho e o plano da redenção. Jesus é a força viva que, uma vez encarnada no homem, determina a sua constante transformação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória como unigênito do Pai. Mas a todos os que receberam, aos que creem em seu nome, deu ele o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. A prerrogativa de unigênito do Pai, Jesus torna extensiva a todos os que de boa vontade o receberam. E assim se opera o seu natalício no coração do pecador. O menino que Maria enfaixou deitando-o em seguida numa manjedoura é a figura desse Jesus que é força, que é poder, é vida e verdade, atuando no interior do homem. Invoquemos em abono de nossa asserção o testemunho de algumas personalidades que figuram na esfera como astros de primeira grandeza. Perguntemos a Paulo, onde e quando Jesus nasceu? Ele nos dirá, foi na entrada de Damasco, quando eu, intolerante, fanatizado por uma causa inglória, me via envolvido na sua divina luz. Dali por diante, já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo é que vive em mim. Indaguemos de Madalena, onde e quando nasceu Jesus? Ela vos informará. Jesus nasceu em Betânia,
certa vez em que sua voz ungida de pureza e santidade despertou em mim a sensação de uma vida nova, com o qual, até então, jamais sonhava. Ouçamos o depoimento de Pedro sobre a natividade do Senhor, e assim se pronunciará. Jesus nasceu no átrio do Paço do Califas, no momento em que o galo, cantando pela terceira vez, acordou minha consciência para a verdadeira vida. Daí por diante, nunca mais vacilei dos potentados do século, quando me era dado defender a justiça e proclamar a verdade, pois a força e o poder do Cristo constituíram elementos integrantes de meu próprio ser. Chamemos à baila João Evangelista e peçamos que nos diga o que sabe acerca do Natal do Messias. E ele nos dirá: Jesus nasceu no dia do meu entendimento iluminado. Pela sua divina graça, me fez saber que Deus é amor. Dirijamo-nos a Zaqueu, o publicano, e eis o testemunho. Jesus nasceu em Jericó, numa esplêndida manhã de sol, quando eu, ansioso por conhecê-lo, subi numa árvore à beira do caminho, por onde ele passava, contentando-me com o ver de longe. Eis que ele, amorável e bom, acena-me dizendo: Zaqueu, desce, importa que me hospede contigo? Naquele dia entrou a salvação em meu lar. Interpelemos Tomé, o incrédulo. Quando e onde nasceu o mestre? Ele, por certo, retrucará: Jesus nasceu em Jerusalém, no dia memorável e inesquecível em que me foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Apelamos finalmente para Dimas, o bom ladrão. Onde Jesus nasceu, ele nos informará. Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humana supunham aniquilá-lo para sempre. Dali, ele me dirigiu um olhar repassado de piedade e ternura, que me fez esquecer todas as misérias desse mundo e antegozar as delícias do paraíso. Desde logo, sentiu em mim e eu nele. Tal foi o testemunho do presente, dado por todos os corações, que deixando de ser quais hospedarias de Belém, onde não havia lugar para o nascimento de Jesus, se transformaram pela humildade naquela manjedoura que o amor engenhoso da mais pura e santa de todas as mães converteu no berço do Redentor do mundo. Do livro Em Torno do Mestre, o Mensageiro, da Federação Espírita Brasileira. O olhar de Maria. E aí, eis que nos perguntarmos: será que Jesus já nasceu em nosso coração? O que estamos fazendo para que realmente o Cristo possa fazer conosco, ou sermos o seu evangelho vivo? Até porque
Sabemos que a nossa humanidade são várias controvérsias, situações das mais diversas ordens, calamidades, destruições, dentro de um processo das leis naturais. Precisamos, então, daquelas palavras de Jesus que nos disse que no mundo passareis por aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Todos nós sentimos fome, sentimos sede dessa mensagem, dessa água viva que sedenta as nossas almas enfermas ao longo do caminho. Que nesse oásis que é a Casa da Redenção, em outros oásis iluminados pelos benfeitores amigos, possamos nós, todos, encarnados e desencarnados, aportarmos e receber a graça daquilo que Jesus já havia prenunciado, que não nos deixaria órfãos, que mandaria o Consolador prometido, que são essa pleiade de espíritos luminares, que querendo o nosso bem, querendo a nossa elevação, aqui encontramos a medicação, o conhecimento para a autoiluminação, iluminando as nossas consciências, fazendo expansão, nos reaproximando das leis naturais, que são as leis de Deus imutáveis, que regem a todos nós e que, com certeza, através dos nossos bons exemplos, da participação ativa e efetiva, quer onde nos encontremos, certamente que o amparo do alto, que a assistência desses nossos amigos espirituais estará sempre conosco. Há uma necessidade que criemos essa sintonia para que esses amigos estejam conosco através da prática do bem e do amor ao próximo. Começando com o próximo, mais próximo de nós, que é nós próprios. Esta autoiluminação, na busca do alto amor, nos valorizando, nos aceitando, ainda como espíritos imperfeitos que somos. Uma grande maioria ainda de nós, aqui no planeta, espíritos de terceira ordem, né? Que sabemos lá naquela denominação que há no Livro dos Espíritos. Terceira, segunda e primeira ordem. Ainda muito sentindo a força do interesse pessoal, do egoísmo, da vaidade, do orgulho, que são chagas, certamente através do trabalho e junto com outras criaturas, com outros irmãos, certamente aos poucos vamos nos despojando, nos reconhecendo, nos aceitando e abrindo as comportas do nosso ser, nos transformando, nos iluminando. Então, quiçá, nessa reflexão da noite de hoje, aproximando-se
uma data natalícia, ainda que fictícia do ponto de vista, porque aqui bem colocado, nos suscita saber quando Jesus realmente, independente dessa data que foi colocada no calendário cristão, romano, mas que quando Jesus haverá de aportar em nossos corações, através da benevolência, da indulgência e do perdão, o verdadeiro princípio da caridade. Parafraseando, podemos dizer, fora de Jesus não há salvação. Então, que essa reflexão na noite de hoje sirva também para aquecer os nossos corações carentes desse amor, até porque nos afastamos das leis do Pai, como tal qual o filho pródigo, mas que esse Pai amoroso, bondoso e justo, equânime, estará feliz à medida que nos dirigirmos de retorno para o seu regaço, junto das suas leis e cumprindo as suas ordens, fazendo com que o nosso mundo seja melhor. Somos uma grande família, a humanidade, e precisamos, dentro desse processo gradativo, cada um de nós, nas coisas mais simples, ir fazendo a nossa parte, que consequentemente o nosso mundo se transformará. Não tenhamos pressa de jogar a semente e já querer colher os frutos. Quem sabe, num futuro próximo, vamos regar a terra, arar, fazer a nossa parte, ter a confiança, a certeza, na convicção das lições, dos exemplos desse irmão maior, que é Jesus, governador do nosso planeta. Nosso planeta não está à deriva. Não nos preocupemos com isso. Tenhamos a confiança que o piloto dessa nossa nau, por muito tempo, está sob a responsabilidade do Divino Mestre Jesus, com essa pleiade de espíritos benfeitores e luminares que regem e o acompanhem para que o nosso mundo, para que nós próprios possamos nos transformar. Então, que na noite de hoje, nesta homenagem natalina, junto daqueles entes amados, daquelas pessoas que fazem parte da nossa caminhada, do nosso crescimento, e principalmente a nós que militamos dentro do movimento espírita, temos essa compreensão, essa graça de estar recebendo de graça esses ensinamentos que o mundo maior nos traz, para que não só possamos refletir, mas que possamos colocar em prática e assim ir transformando essa terra que será um mundo novo, a partir da mudança de consciência e elevação de cada um de nós. Então fica o nosso preito de respeito a esse irmão maior, que há 6.000 anos já estava auxiliando na formação desse nosso planeta, que esteve há 2020 anos aqui, que transformou a história da humanidade, antes de Cristo e depois de Cristo. Que Jesus possa estar fazendo luz nos nossos corações, nos fortalecendo para a caminhada, e que jamais nos desesperemos, né? A cada dia, como disse o mestre, basta o seu nome, mas que tenhamos a confiança, a esperança, porque somos filhos e filhas deste Pai amantíssimo. Então, o nosso muito obrigado pela oportunidade que tivemos na noite de hoje,
por esse ano, embora com algumas coisas, né, que aparentemente para nós, no nível do nosso entendimento, né, desagradáveis, mas que estão dentro de uma estrutura, né, até porque tudo segue adiante e nós somos espíritos imortais, não há morte para nenhum de nós, que possam os corações, como disse Jesus, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então devemos levantar e seguir em direção a Jesus. Ele está conclamando-nos há muito tempo. Que façamos cada um de nós a nossa parte e que esse amor, essa paz, possa reinar nos nossos lares e fundamentalmente em nossos corações. Nosso muito obrigado mais uma vez e um beijo no coração desses amigos e amigas, não só de Caxias do Sul, mas todos aqueles que porventura possam estar ouvindo essa nossa conversa simples, objetiva, para todos os nossos corações e fundamentalmente aqueles que, mais uma vez, na noite de hoje, a misericórdia infinita de Deus nos coloca dentro desse grupo de socorro com Maria de Nazaré e outros espíritos benfeitores. Que assim seja, Senhor. Agora abriu. Agradecemos ao Silva, aos que compareceram na sala, aos que no futuro hão de ver, né? Justamente nessa simplicidade, eu acho que esse é o grande móvel desses dias, o retorno ao núcleo familiar e à simplicidade. Então, nós agradecemos a presença de todos, já antecipamos o convite que em janeiro a Casa da Redenção estará realizando o seminário de verão, que já vem realizando há alguns anos, em parceria com a Caravana Leopoldo Machado, do Rio de Janeiro. Então, nós já estamos alinhavando o tema. Eles estarão conosco online todas as quintas-feiras de janeiro, com temas família, mediunidade e assim por diante. A gente está alinhavando ainda, daí já vou fazer o cartazinho, o flyer virtual e vou estar divulgando. E esse seminário terá uma característica que nós também vamos ter que nos envolver. Então, já vou convidando o Silva para fevereiro, abrir um espaço na sua agenda, daí nós vamos falar dessa transição, desses dias, e daí vou ver o que a gente pode estar envolvendo. Mas é a fé diante dessa realidade transformadora, né? Então, já fica o convite. Daí, fevereiro, em algumas datas, nós vamos estar, nós aqui do Sul, daí você, o Vilmar, a Jan e outros, né? Embora nós já estamos na questão da comércio, também alguns de nós já estão envolvidos em algumas situações, mas para Jesus nós arrumamos tempo, né? Então, com certeza. Daqui a pouco nós temos o encontro do Arte Luz virtual, para nós celebrarmos também o Natal. Então, agradeço, né? Nós vamos estar fechando a sala, a presença de todos, e, sobretudo, né, Silva, dos nossos amigos espirituais, que esses que nos são escoras permanentes para que, na medida daquele nosso pouco esforço, alcancemos êxito, né, na presente encarnação. Então, é nessa simplicidade, e eu saio dessa atividade pensando, quando é que Jesus nasceu em mim? Se é que nasceu. Então, eu estou com essa pergunta, acho que até vou escrever, vou botar assim, né, no espelho do banheiro, em algum lugar, porque quando eu acordo, eu logo veja. Né? Se ele não nasceu, vamos se esforçar, né, Silvio? Não tem outro caminho. Sim, né? temos que fazer esse trabalho aí, né?
Tá certo, gente? Um abraço para todos, uma boa noite do Senhor de nossas vidas com nossas famílias. Que o repasto seja simples, mas que o grande momento seja o do encontro de nossas almas com os espíritos amigos próximos, como recomenda a boa prática nesses dias, né? Então, que tenhamos muita paz, uma boa noite a todos e até o próximo encontro, então, né, quinta que vem, depois em janeiro o seminário, em fevereiro continua o seminário, a gente vai estar divulgando direitinho quem e os temas pertinentes a essa época, né? Nós temos que contextualizar o ensino para esses dias, para nós que somos espíritos. Tá certo? Uma boa noite para todos. Fiquem em paz e até o próximo dia. Tá certo?